Bom, pessoal, isso, meus alunos, queridos alunos do curso de Direito do Trabalho para Advogados, vamos começar agora uma nova fase, isso, o segundo módulo, né? Vamos estudar remuneração. Isso não significa que o professor, né, perderá o direito de retomar assuntos já estudados. Por que, professor? Porque um complementa o outro. Você está entendendo? Você não pode dissociar, viu? Jornada de trabalho com remuneração. E no terceiro módulo, Paulinho, que nós vamos estudar rescisão contratual, viu? A gente vai voltar também, isso, a falar sobre remuneração. Porque, por exemplo, você vai ter que ver o aviso prévio, né, em que vai incidir, se ele for trabalhado, se ele for indenizado, nas verbas rescisórias, né? Isso envolve também um pouco do estudo de remuneração, viu? A gente vai ter que ver a média do decimal das horas extras para fins de cálculo das verbas rescisórias. Isso também nos faz retornar ao estudo da jornada de trabalho, viu? Sem falar no banco de horas, cujo saldo é pago também junto com as verbas rescisórias. Tá certo? Para você não ter a falsa impressão de que essa divisão, né, é estática, viu? Ela é intransponível, não é. Um estudo complementa o outro. É como eu digo, o estudo é como se fosse um joguinho de quebra-cabeça. Você vai juntando, né, as pecinhas, tá certo? Quanto mais pecinhas você conseguir juntar, mais você aprendeu, maior estará o seu conhecimento. Fechado? Então anota aí o início do segundo módulo, remuneração, a partir do artigo 457 da CLT, tá? 457 da CLT. E por que é importante você fixar, não é, esse nome, remuneração? Remuneração. Viu? Por quê? Porque nós dividimos, né, os valores pagos pelo empregador ao empregado, tá? Os valores repassados pelo empregador ao empregado em dois grandes gêneros, né? Verbas de natureza remuneratória e verbas de natureza indenizatória. Viu? Isso, inclusive, tem importância para fins processuais. Para fins processuais. Você vai ver, inclusive, lá no artigo 832 da CLT, que ele fala do acordo, não é? Do termo de conciliação firmado na Justiça do Trabalho e homologado pelo juiz do trabalho. Vamos incluir também agora, não é, a ação, não é, de homologação de acordo extrajudicial prevista a partir do artigo 855B, B de bola da CLT, que também é submetido, não é? Esse termo de conciliação também é submetido para homologação pelo juiz do trabalho, né? Você vê que o juiz ele tem que discriminar as verbas do acordo, né, separando-as em duas categorias, remuneratórias e indenizatórias. Viu? Eu, inclusive, defendo a aplicação da súmula 67 da AGU. Peraí, professor. Até a Advocacia Geral da União tem súmula e apoio. Até o grupo de estudos Advogados por Excelência, né, acabou de publicar o primeiro enunciado, não foi, Paulinho? O enunciado número 1 do grupo de estudos Advogados por Excelência, comandado por mim, Gustavo Cisneiros, viu? E Paulinho, eu acredito que já tem até publicado esse enunciado no site. Tá aqui dizendo que sim, viu? Mas como Paulinho, né, às vezes diz que sim e é meio resenhoso, né? Hoje ele publica, viu? E o hoje para você é o amanhã, então já vai estar publicado.
Pronto, tá resolvido. E no final das contas, hashtag pior é nada. Na verdade, é um enunciado sobre força maior, rescisão contratual, a desnecessidade, né, da extinção da empresa e do estabelecimento. Maravilhoso, maravilhoso. Já teve advogado do Brasil todo me pedindo e eu mandando, viu? Condicionando, né, o uso, né, à citação da fonte, que eu não sou bobinho. Não sou bobinho. Tenho cara de bobinho, mas não sou bobinho. Então, quando o juiz, assim, a súmula 67 da AGU, ainda bem que o professor se lembra de onde parou antes de começar a resenha. Pois é, meu velho. Nem eu tenho você aqui presencialmente para me lembrar. Concentração. A súmula 67 da AGU, 67 da Advocacia Geral da União, ela diz que cabe aos advogados a distribuição, a discriminação das verbas, e não ao juiz. E não ao juiz. Porque as partes que estão acordando é que vão dizer, né, o que o acordo está abrangendo. Aquele acordo está abrangendo o quê? Horas extras no valor de tanto, adicional noturno no valor de tanto. O que mais? Indenização por dano moral no valor de tanto, diferenças de FGTS no valor de tanto, diferença salarial por desvio de função no valor de tanto, e assim vai. Assim vai. Viu? Então, no direito do trabalho, existe essa divisão. Ó. Você passa uma linha assim, ó, e coloca aqui, ó, verbas remuneratórias. E do outro lado, verbas indenizatórias. Tá? Daí a importância também do estudo, ó, da duração do trabalho. Matéria do módulo 1. Viu? Professor, se a verba for remuneratória, não é? Ela vai refletir sobre o cálculo do FGTS. Perfeito, meu filho, perfeito. Coisa mais linda você acabou de dizer. O FGTS, ele é calculado sobre o valor da remuneração do empregado, viu? Todo o valor da remuneração do empregado daquele mês, né, esse valor vai ser utilizado como base de cálculo do FGTS. O empregador vai calcular 8% e vai recolher, viu? O empregador doméstico já recolhe um pouco mais, porque recolhe 8% mais, não é, 40%. A multa já vai embutida no recolhimento mensal. Está lá na Lei Complementar 150 de 2015. Nós vamos ter uma aula, não é, sobre FGTS. Tem calma, vem de levinho, bebê, viu? Tá certo? E lembrando que o aprendiz, né, o jovem aprendiz, viu? Ele também nós vamos estudar, a gente vai ter aula sobre categorias especiais, viu? E o jovem aprendiz, o FGTS dele é menor, é de 2% ao mês. Tá certo? Combinado? Fechado? Muito bem. Então o FGTS ele vai incidir sobre a remuneração. Mas se a verba for indenizatória, ela não vai refletir, ela não vai integrar o recolhimento do FGTS. Essa é a diferença. Viu? Por exemplo, o empregador pagou naquele mês uma ajuda de custo ao empregado. A ajuda de custo, professor, tem natureza remuneratória? Não. Então tem natureza indenizatória. Então aquele valor da ajuda de custo não vai repercutir nas verbas trabalhistas, inclusive no FGTS, nem no INSS. E assim vai. Professor, bacana, viu, esse introito, essa introdução. Eu agora, porque o professor da faculdade, professor Gustavo, começou a fazer uma diferença entre salário e remuneração. A gente vai fazer essa diferença daqui a pouco, viu? Mas eu preciso ir no maior, para depois eu ir no menor. Eu preciso mostrar para você, não é?
essa visão mais abrangente da divisão entre remuneração e indenização. Entre verba remuneratória e verba indenizatória. Se eu perguntasse a você, preste atenção, aquele valor que o empregado saca do FGTS numa dispensa sem justa causa, ele foi lá, sacou R$100 mil. Viu? Aquele valor é remuneração ou é indenização? É indenização. Tá vendo? É indenização. Então, aquele valor do FGTS, ele não vai migrar para qualquer contribuição previdenciária, porque é uma verba indenizatória. A multa de 40% depositada também na conta vinculada do FGTS do empregado pelo empregador também tem natureza indenizatória. A multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias, tem natureza indenizatória. Tá vendo? É isso. É isso que você precisa entender. Mas, professor, eu precisaria fazer uma listagem aqui completa, viu? Mas isso tem no material. Isso tem no material. Eu faço bem essa separação, viu? Entre verbas de natureza remuneratória e verbas de natureza indenizatória, viu? E com o tempo você vai dominando. Evidentemente, viu, que as verbas remuneratórias superam e muito a quantidade das verbas de natureza indenizatória. Fechado? Combinado? E vai agora uma dica maravilhosa, modéstia à parte, para vocês. O artigo 457, nos dois primeiros parágrafos, ele é letal. Ele vai direto na jugular. O parágrafo 1º do artigo 457 da CLT, o parágrafo 1º do artigo 457 da CLT, lista de forma exemplificativa verbas de natureza remuneratória, e o parágrafo 2º lista também de forma exemplificativa verbas de natureza indenizatória. Tá certo? Parágrafo 1º, verbas de natureza remuneratória. Parágrafo 2º, verbas de natureza indenizatória. Rol exemplificativo, tá bom? Rol que não é taxativo, viu? Por exemplo, o salário base, o salário fixo, o piso salarial do empregado é remuneração. Gratificação, professor, gratificação, viu? Gratificação. E aí nós poderíamos ter uma gratificação por chefia, uma gratificação por cargo de confiança, viu? Uma gratificação trimestral. E onde é que eu encontro isso na lei? Isso aí é livremente pactuado pelo empregador com o empregado ou previsto em norma coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, viu? Ou regulamento interno da empresa. Isso você tem que ver caso a caso. A gratificação, viu? Ajustada ou normatizada por norma coletiva, essa gratificação tem natureza remuneratória. Tem natureza remuneratória. E existe, professor, alguma gratificação prevista em lei? Sim. A famosa gratificação natalina, que nós conhecemos como 13º salário. E qual é a natureza do 13º salário? Vou responder, professor. Natureza remuneratória. Chega batendo? Pum. Perfeito. Combinado. Viu? Vamos continuar? Comissões, percentagens, viu? Professor, qual é a lei no Brasil que obriga o empregador
a pagar comissões ao empregado? Nenhuma, meu filho. Nenhuma. Viu? Nenhuma. As comissões também frutificam de um ajuste entre empregado e empregador ou de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, de uma sentença normativa, de uma sentença arbitral coletiva ou até de um regulamento interno empresarial. Por exemplo, os comerciários, Paulinho. Né? Onde é que estão previstas as comissões dos comerciários? Na convenção coletiva de trabalho dos comerciários. Viu? Pronto. É ali que você encontra. Viu? Professor, as comissões são chamadas de renda variável? Exatamente. O artigo 7º da Constituição Federal, que garante o pagamento do salário mínimo a todos os empregados, salário mínimo a todos os empregados, ele diz, o artigo 7º da Constituição diz que é garantido o salário mínimo a todos os empregados, inclusive aqueles que recebem remuneração variável. E sabe o que significa isso? Que eu posso contratar um empregado e ajustar com ele que a remuneração vai ser 2% sobre as vendas, ponto final. Professor, pode não? Pode. Tá? O empregado não precisa ser contratado mediante salário fixo. Ele pode ser contratado para receber apenas comissões. Agora, se naquele mês, viu, ele não atingiu o número de vendas mínimo necessário para atingir o salário mínimo, o empregador é obrigado a cobrir a diferença. Viu? Por quê? Artigo 7º da Constituição. Depois você vê aí o inciso. É garantido ao trabalhador o salário mínimo, inclusive para aquele que recebe remuneração variável. E mais, o artigo 2º caput da CLT, que diz que cabe ao empregador assumir os riscos do negócio. Vê que massa. E quando nós formos estudar nesse módulo, Paulinho, comissões, eu vou falar sobre a repercussão sobre as comissões do inadimplemento do cliente. A venda foi feita, o cliente não pagou, como é que ficam as comissões do empregado? Olha aí que coisa boa. É muita coisa para estudar. Muita coisa para estudar. Viu? Aí o cara quer fazer compliance na empresa sem saber essas coisas. Né? E compliance nada mais é do que advocacia preventiva. Viu? Tá certo. Não adianta se enganar com esses nomes bonitos, com essa exploração midiática. Ou você não estuda ou você estuda. Só existem esses dois caminhos. O resto é confete, é enrolação. Isso aí, ó, eu tô fora. Então, as comissões e as percentagens são verbas de natureza remuneratória. Remuneratória. Parágrafo 1º do artigo 457 da CLT. Viu? E aí, como o rol é exemplificativo, nós temos outras verbas de natureza remuneratória. Por exemplo, dentro do conceito de percentagens, eu trago à baila os adicionais. Todo adicional pago pelo empregador tem natureza remuneratória. Seja adicional noturno, seja adicional de insalubridade, seja adicional de periculosidade, seja adicional de transferência, viu? Seja adicional criado por norma coletiva, não é? Tem adicional de risco de vida, que algumas categorias conquistaram, outras adicional por tempo de serviço, viu? A priori, ó, tudo com natureza remuneratória. Por que a priori? Porque se o adicional não tiver previsão legal, for criado por norma coletiva, dentro da nova estrutura do direito do trabalho, que a norma coletiva, em regra,
prevalece sobre a própria lei, se a norma coletiva definir aquele adicional como indenizatório, prevalecerá essa natureza prevista na norma coletiva. Fechado? Olha aí que coisa boa. E o parágrafo 2º, professor, do artigo 457 da CLT? Bom, o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, eu vou encontrar as verbas que não possuem natureza remuneratória. E por não possuírem natureza remuneratória, nós vamos inseri-las, né, no gênero verbas indenizatórias. E evidentemente que eu vou explorar isso com vocês na próxima aula.